galera, tudo bem com vocês? Há quanto tempo que eu não gravo um vídeo, não é? Eu tô devendo esses vídeos faz tempo, era pra eu ter falado sobre o lúpus, sobre solitude, sobre tudo que eu tinha programado. Mas sabe como é que é, né? Final de ano, é difícil você conseguir dar conta de tudo. Ainda mais eu trabalho com contabilidade. O tempo difícil é o final do ano. Final do ano e começo do ano são épocas assim, loucura total. Mas estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa história, a história da Sara, que ela contou sobre a fibromialgia, ela contou sobre a SAF e finalmente vamos à parte mais importante de todas, que é o lúpus, que me fez estar aqui com vocês, que me fez criar esse projeto Minha Vida de Borboleta e que, por incrível que pareça, tem sido a coisa mais importante na minha vida, que foi a coisa mais importante na minha vida nesse último ano de 2019, que foi quando eu descobri, né? Na verdade, assim, eu descobri ele em 2018, deu resultado, mas a confirmação dele foi em 2019. Então, 2019 me trouxe, vamos dizer que essa bênção. Por que essa bênção? Porque uma bênção ter lúpus. Lógico que você ter lúpus não é uma coisa assim fácil e não é uma coisa que você possa dizer que é uma bênção. Mas pra mim foi. Por conta da minha história, por conta de todos esses últimos anos, esses últimos 16 anos, ter sofrido na mão de médicos que não, até aquele momento, né, até abril do ano passado, não tinham descoberto o lúpus, mas que hoje eu olho e falo, meu Deus, como eles não sabiam que isso era lúpus? Como era tão óbvio que era o lúpus e não sabiam? Bom, vamos lá. Como eu contei pra vocês na história da fibromialgia, eu comecei a ter as dores, né, aos 13 anos, passei até a SAF, né, só que assim, nada disso, nenhum desses tratamentos, o tratamento da fibromialgia, o tratamento da SAF, que naquele momento era quase nada o tratamento da SAF, né, como eu falei pra vocês, expliquei já, eu não tratava corretamente a SAF, mas hoje eu trato, né, por conta da internação que eu tive ano passado, que eu já tinha contado isso, mas nada disso passava as benditas convulsões. E é sobre as convulsões que eu vou contar hoje mais um pouco, porque muitas pessoas têm lúpus e não têm convulsões, mas muitas pessoas têm convulsões e podem ter lúpus e não sabem, né? Então eu que tive uma história muito difícil com as convulsões, eu posso dizer assim que ter encontrado o lúpus, é uma luz, uma bênção, sabe? Depois de tudo que eu passei. E como eu acho que eu já tinha contado no outro vídeo, quando eu tinha 17 anos, eu tive a minha primeira convulsão, né? E quando eu tive a minha primeira convulsão, ninguém acreditou que era uma convulsão. Falaram que era uma catatonia, uma coisa assim. E me mandaram procurar um psiquiatra e uma psicóloga, porque eu tinha SAF e tinha fibromialgia. Não, na verdade não, desculpa. Eu tinha só fibromialgia, a SAF foi descoberta depois. Então, e por eu ser uma menina nova, né, tinha 17 anos, ter que lidar com a fibromialgia era muito difícil. Então eu tava ficando tão nervosa que eu estava criando essas convulsões. Só que assim, eu fiz o tratamento com a psicóloga, só que dessa uma convulsão, eu passei a ter 5 por dia. Tanto que eu tive que parar de ir pra escola. Nessa época eu estudava no 2º ano do ensino médio. Eu tive que parar de ir pra escola porque 5 convulsões por dia, como é que alguém ia lidar com isso? Sabe? E por mais que eu fosse no médico, por mais que a gente pesquisasse, porque a gente... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca fiz tanto exame na minha vida que nem naquela época. Foi muito, mas muito exame. Eu fiz cintilografia, eu fiz ressonância, eu fiz tomografia, eu fiz vários exames de sangue, fiz exame de dor, nossa senhora, eu fiz muito exame. Assim, eu acho que, se você me perguntar todos os exames, é porque eu não sei
de cor. Se você perguntar de um exame se eu já fiz, eu vou falar pra você, já fiz, porque eu já fiz muito exame nessa vida, sabe? E assim, eu fui atrás, né, junto com o médico, pra buscar, pra saber qual era a causa dessas convulsões, porque estava completamente descontrolado. E foi até quando o médico disse que se a gente não descobrisse logo as causas dessas convulsões, eu poderia acabar morrendo dali a 6 meses. Foi o que ele me disse. E aquilo foi assim um baque na minha vida. Eu lembro que eu já estava muito triste porque eu não podia ir pra escola, né? Vivendo outras coisas fora isso, né? Amizades, amores, essas coisas que eu não preciso entrar nesse tópico. Mas eu já estava muito triste por ter que lidar com essas convulsões. Aí você ouviu do seu médico que você vai morrer. Eu lembro que assim, depois que eu ouvi isso do médico, eu me entreguei totalmente à dor. Eu me entreguei totalmente, falei, não, quer saber, vou morrer mesmo. Eu não saía da minha cama, sabe? Eu comia na minha cama, eu fazia tudo. Ou se não comesse na minha cama, eu ia pro sofá. Sofá, cama, sofá, cama. Essa era a minha vida todos os dias. É como meu irmão uma vez disse pra mim, eu estava vivendo uma sobrevida e não uma vida. Ali, naquele momento, eu cheguei no meu fundo do poço. Eu não sabia mais o que fazer. Ninguém mais sabia o que fazer comigo, porque a gente já tinha feito tantos exames, tantas coisas, e nada, não tinha nenhum exame que dava bendita da causa dessas crises, sabe? Até que assim, isso é uma parte mais religiosa, a qual eu não acho que cabe dentro desse assunto, mas no meu lado espiritual, eu tive uma ajuda muito grande que me fez assim, levantar, né? Se eu tava vivendo aquela sobrevida, aquele desespero por não saber qual eram as causas das minhas convulsões e tudo isso, essa ajuda espiritual que eu tive me fez me levantar e falar, não, eu vou vencer, eu vou encontrar, vamos lutar contra, porque eu precisei disso. Acho que foi isso que me impulsionou a ser essa pessoa que eu sou hoje, me impulsionou a estar aqui, ter vencido em tantas áreas da minha vida. Foi porque naquele momento eu encontrei essa luz que não me fez desistir. Eu encontrei a força que eu não estava encontrando em mim, sabe? Mas é como eu falei, é outro tópico, não acho que tem também que entrar dentro desse assunto. Mas como eu falei, ali eu me despertei. E logo depois a gente descobriu a SAF, foi o que eu contei no vídeo da SAF. Só que o reumatologista na minha época, aquele reumatologista que eu falei que morreu, tudo, ele ainda achava que a SAF não era a causadora das crises epiléticas. Tanto que ele me mandou ir para o neurologista. Porque eu precisava cuidar dessas crises. Até aquele momento eu não tava tomando anticonvulsivante, eu não tava tomando nada. Porque pra mim, como eu já tinha ido no hospital, eu não tinha que tratar com anticonvulsivante, eu não tinha que tratar com neurologista, porque pra mim aquilo era culpa do lado neurológico, do lado reumatológico, alguma coisa. Porque eu já não sabia mais o que fazer. Mas bom, eu procurei um neurologista, foi uma dificuldade para encontrar um neurologista. Só em 2013, pra você ter noção. Tudo isso aconteceu em 2010. Mas só em 2013 eu encontrei um neurologista, que é o Dr. Paulo, meu grande amigo Dr. Paulo. Eu tratei com ele até o ano passado. E aí ele começou a tratar as crises convulsivas. As crises convulsivas, elas deixaram de ser 5 por dia. Elas já tinham deixado antes de ser 5 por dia, porque o que eu sei hoje é porque eu estava tratando corretamente, vamos assim dizer. Mas antes eu não sabia que o remédio correto para se tratar o meu tipo de crise, eu já estava tomando. Só que
eu não tava tomando ele na dose certa, eu não tava tomando ele regularmente. Hoje a gente sabe, hoje a gente toma na dose certa, hoje tá tudo correto. Mas naquela época a gente não sabia que o tratamento era feito com esse remédio, que eu vou pegar ele aqui, meu grande amigo. Esse aqui é o salvador da minha vida. Esse aqui é o hidroxicloroquina. Esse grande remédio aqui foi o salvador da minha vida. E eu tava tomando ele na época, só que eu não sabia que era ele que estava melhorando as minhas crises. Eu não sabia. Eu acho que nenhum médico imaginava naquela época que era isso. Mas tá bom. Eu tratei, cuidei, fiz todas as coisas, né? Fui com o Dr. Paulo. A gente tomou primeiramente uma medicação. Aí essa medicação começou a me dar problema no meu fígado. E eu comecei a tratar com os remédios que eu tratei durante 6 anos. Que foi o ácido valproico e a carbamazepina. Tomava eles diariamente. Tomei, como eu falei, durante 6 anos. Só que, porém, logo depois, o Dr. Celso desapareceu. Eu não encontrei mais ele, eu já tinha contado isso pra vocês. E eu procurei uma outra reumatologista, e isso foi se repetindo depois. Falou que eu não tinha SAF e que eu não precisava tomar hidroxicloroquina. Porque a hidroxicloroquina eu tomava pra SAF, eu não tomava pro lúpus. Porque diz que SAF também se trata com hidroxicloroquina, uma coisa assim. Então eu deixei de tomar hidroxicloroquina. E quando eu deixei de tomar hidroxicloroquina, eu fiquei meio que imune. Imune não, sem um tratamento correto, vamos assim dizer. Então as crises não passavam. Eu não vou dizer pra vocês que eu tinha 5 por dia. Não tinha mais 5 por dia, porque o tratamento com anticonvulsivante ajudava. Mas eu tinha ainda crise. Eu tinha ainda momentos horríveis. Porque minhas crises, elas não eram só crises epiléticas. Elas vinham acompanhadas de um mau humor, de uma coisa assim, fora do comum. Sabe? Tem histórias assim que aconteceram na minha vida que eu não gosto muito de lembrar, porque dói. Que essas crises me fizeram ter. Sabe? Então, o que eu mais queria na minha vida era acabar com essas crises. Eu procurei médico. Eu quis tratar a SAF porque eu achava, até aquele momento, que a SAF era a causadora de tudo isso. Porque eu lia na internet, você procurar na internet, você encontra que pessoas com SAF podem ter sim crises convulsivas. Só que nenhum médico queria acreditar em mim. Nenhum. Só que assim, eu fui ficando mais velha. E meu corpo começou a dar sinais de que existia mais alguma coisa dentro de mim. Mais alguma coisa que não era só a SAF e a fibromialgia, entendeu? E foi a partir dali que, junto com a minha mãe, a gente chegou à conclusão, isso ano passado, porque eu já tinha passado por tanta coisa, né? Pessoas ruins na minha vida que fizeram coisas ruins e me disseram coisas horríveis sobre mim mesma, coisas que eu não, como eu falei, que eu não quero lembrar. Mas o que eu posso dizer é que, graças a isso, essas pessoas terem dito isso pra mim, eu resolvi ir atrás, lutar contra a convulsão. Eu não queria realmente mais ter as convulsões, não só porque eu fazia mal pras pessoas, porque eu fazia. Infelizmente, isso eu tenho que admitir, eu fazia. Mal pra mim, mal pras pessoas ao meu redor, minha família. Quantos anos novos, quantos natais eu estraguei por conta dessas crises. Não porque eu quis, não foi minha culpa, não era uma coisa involuntária, mas eu queria. É uma vida muito difícil pra mim continuar com essas convulsões. Isso tava demais, sabe? Por mais que eu não tivesse convulsões todos os dias, era uma vez por mês,
Mas, eu precisava deixar de ter convulsão. A gente precisava achar o motivo. Porque tava assim demais, anos e anos pesquisando, anos e anos sem saber o motivo de tudo isso. Sabe? Tantos médicos, tantas coisas a gente não encontrava. E é o que eu falei, essas pessoas que me fizeram mal, me fizeram querer correr atrás, lutar contra isso. Sabe? Aí eu lembro que eu nem procurei uma médica assim, eu procurei uma reumatologista, porque eu queria tratar, não era nem nada disso, eu queria tratar a fibromialgia, que a fibromialgia tava me dando muita dor, eu não tava aguentando de dor da fibromialgia. E aí ela fez um montão de exame, né, porque eu falei pra ela que eu tinha SAF, né, e ela começou a falar que eu tinha que tomar Marevan, essas coisas que hoje eu sei que eu tomo, né, mas naquela época eu não sabia. E aí ela começou a fazer exame. E ó, ela me deu um pedido de exame e eu demorei pra fazer, demorei. Aí eu sei que eu fui na ginecologista, ela pediu uns exames e nesses exames eu resolvi fazer os exames da outra reumatologista. Isso foi em setembro, meu aniversário. Eu fiz os exames. Aí eu lembro até hoje. Quando eu fiz o exame, mandaram repetir. Nunca tinham mandado repetir exame. Dessa vez mandaram repetir exame, porque parece que tinham falado que o sangue tinha coagulado, uma coisa assim. Aí tá bom, fui lá e eu refiz o exame, que era o anticoagulante lúpico. E ele deu alterado. Refiz, né? E esse que eu refiz deu alterado. Isso eu descobri no dia do meu aniversário. Em vez de ser um dia feliz, de eu comemorar com a minha família, eu tava, como eu falei, comemorando mais um ano, né? Naquela época eu tava fazendo 26 anos. Eu não parava de chorar no meu aniversário. Eu não parava de ficar triste pelo que tava acontecendo. Porque lúpus. Eu tinha lúpus. Eu lembro que eu chorei muito naquele dia. Aí eu cheguei em casa, meu irmão me falou uma coisa que até hoje eu me lembro. Ele falava que era como se eu fosse um problema de matemática. E a gente tinha um cabeçalho. Não, quer dizer, a gente tinha a solução, né? Mas a gente não tinha o nome, cabeçalho, né? E agora a gente tava com o cabeçalho ali. A gente sabia o que era, a gente sabia como ir tratar, a gente sabia de tudo. Porque eu já tinha pesquisado, eu já tinha visto quase tudo isso. Mas eu não queria admitir pra mim mesma que eu tinha um lúpus. Porque é muito difícil você admitir pra você mesmo que você tem lúpus. Você, não só a questão de admitir pra você mesmo, mas você aceitar o lúpus na sua vida. Porque o lúpus, infelizmente, ele é uma doença que não tem um lugar pra acontecer. Ele é como ele chama, lúpus eritematoso sistêmico. Ele fica dentro do seu sistema. Ele pode apitar a qualquer momento, em qualquer lugar, sabe? Cérebro, pulmão, rim, dores articulares, porque ele vai estar no seu sistema, porque ele vai agir lá no seu sistema, criando anticorpos para atacar o seu próprio corpo, por ele ser uma doença autoimune, né? Doenças autoimunes são assim. Foi muito difícil pra mim naquele dia. Minha mãe até levou a gente pra comer comida japonesa, foi mó legal. Mas depois da negação, né, da fase da negação, eu já pulei pra aceitação. Porque eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes sobre mim mesma. Coisas que eram estranhas e que eu não sabia que era o lúpus. E hoje eu tenho total certeza de que é o lúpus. De que é ele agindo dentro de mim. Entendeu?
Mas antes eu não tinha nenhuma noção de que era. E aí eu procurei uma reumatologista, a doutora Adriana, minha querida doutora Adriana, meu anjo da minha vida. Só que por eu já estar sofrendo com reumatologistas que, raça, se não é bom, é uma porcaria, viu? Então, eu não fui afinco com ela, eu não continuei, porque eu não tava acreditando, que eu achava que ela ia ser mais uma chata, que ia falar que eu não tinha nada, que ia me fazer perder tempo. Só que, infelizmente, eu tive um problema, né? Eu falei pra vocês que eu tive 2 internações na UTI. No ano passado, eu tive uma sinusite. Sinusite é uma coisa que eu tenho sempre. É uma outra coisa que eu tenho que tratar. E aí eu tomei um antibiótico, levofloxacino. Só que eu não tinha noção de que o levofloxacino, ele reagia com uma das medicações que eu tomava, que é o ácido valproico. E eu tomei o bendito levofloxacino uma semana. Aí uma semana depois eu comecei a ter tontura, dor na garganta, laringite, sei lá, faringite, alguma coisa assim. E assim, um mal-estar muito estranho, uma coisa muito estranha estava acontecendo no meu corpo. Aí eu lembro que eu fui na médica, no hospital, ela falou que eu não tinha nada, só tinha essa faringite. E eu assim, passando muito mal, mas ok. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar e eu desmaiei no trabalho. Aí me levaram no hospital, eu fiquei internada. Me internaram primeiro no quarto, né? Aí eu tive crise convulsiva. Aí me colocaram direto pra UTI. No que eles me colocaram na UTI, eu comecei a passar muito mal. Meu coração começou a acelerar muito, assim, exageradamente. Eu podia ter morrido ali, né? Naquele momento. E aí descobriram que eu tava tendo overdose de medicação. Porque a partir do momento que eu tomei o levofloxacino, ele aumentou o ativo do ácido valproico. Que aumentando o ativo do ácido valproico, ele reagiu com a carbamazepina e ela teve uma overdose. Aí eu fiquei assim muito ruim. Meus olhos ficaram tipo olho de peixe. Eu não conseguia me movimentar. Foi uma situação horrível. Um negócio assim, indescritível. E aí eu saí do hospital. E no que eu saí do hospital, eu tive overdose de ácido valproico. Se eu tinha tido de carbamazepina, eu tive ácido valproico. Aí eu cuidaram lá, né, da medicação no hospital, tudo. Aí eu voltei no meu neurologista, só que o bendito não quis tirar de jeito nenhum o ácido valproico e a carbamazepina. Por mais que eu implorasse, por mais que eu quisesse. Nesse mesmo dia que eu fui, minha mãe resolveu que eu tinha que voltar na reumatologista. Por quê? Eu tava com muita dor da fibromialgia e minha mãe queria conversar com ela, contar pra ela sobre a minha situação, né? Sobre tudo o que tinha acontecido comigo e todos esses anos, né? E foi muito bom minha mãe ter ido naquele dia. Eu acho que... É o que eu falo, minha mãe é uma luz muito grande na minha vida. Eu tenho que agradecer essa mulher demais, mas tudo bem. Ela foi comigo naquele dia e ela começou a conversar com a médica sobre as coisas estranhas que ela observava em mim. E aí a médica, na hora, ela falou: a sua filha tem lúpus. Essas crises convulsivas são do lúpus. Nós vamos fazer um exame, eu fiz uma ressonância magnética. Mas eu acredito sim que sua filha tem lúpus. Porque o tratamento não está dando certo. E essas crises estranhas de mau humor, essas coisas, são características do lúpus, ela falou. Fiz o exame da ressonância. Aí deu que eu tinha uma gliose. E essa gliose pode ser causada pelo lúpus, né?
E aí a médica, na hora, ela falou, você tem lúpus, a gente vai tratar com a hidroxicloroquina, como você tomou. Desculpa porque eu tô segurando aqui o celular, pra mostrar pra vocês, né, de novo. A minha amiguinha. Comecei a tomar ela. E ainda tomava o ácido valproico, a carbamazepina. E as crises, assim, pararam, sabe? Foi uma coisa assim... Eu não vou falar que pararam totalmente, porque eu ainda tive algumas de escapes, né, que fala, crises de escape. Aí, foi... Como eu falei pra vocês, teve uma Marevan, né? Tive uma embolia pulmonar, logo depois que eu descobri o lúpus. E comecei a tomar o Marevan. Só que o Marevan não tava dando certo. O Marevan tava dando alterado, ele não tava funcionando. Aí a minha médica fez uma pesquisa lá e ela descobriu que o carbamazepina, que é um dos remédios que eu tomava para convulsão, ele abaixava os níveis do Marevan. Então eu precisava deixar de tomar o carbamazepina. E nessa mesma época, o meu neurologista, grande amigo Dr. Paulo, ele falou que ele estava saindo do meu convênio. Aí eu não tive dúvida, sabe? Eu falei, não, vou procurar outro neurologista. Eu já queria procurar outro neurologista, porque eu não queria realmente continuar com o ácido valproico e a carbamazepina por dar tantos problemas, assim, overdose, essas coisas que... Eu tinha que ficar atenta a essas coisas, Marevan, e pega antibiótico daqui, pega antibiótico dali. Era muito complicado. E não só isso, eles tinham efeitos colaterais muito grandes sobre mim. Por eles agirem na proteína, eles meio que me deixavam lenta, sabe? Me deixavam de uma forma muito estranha. Eles mexiam muito com o meu sistema, não era só o cérebro, mas era o meu sistema por completo. E isso não estava sendo legal pra mim. Eu já não queria mais tomar eles. Então aí eu procurei esse neurologista, que é o meu grande neurologista de hoje em dia, Dr. Luiz Felipe Bertielli. E aí, eu contei pra ele na primeira sessão, né, na primeira consulta, que eu precisava tomar agora um anticonvulsivante que não reagisse com o Marevan. Na hora, ele me passou o Keppra, esse querido aqui, ó, Keprazinho. Na hora ele me passou o Keppra e falou que eu tinha que parar de tomar realmente o ácido valproico e a carbamazepina, porque eles eram remédios muito antigos. E por eles agirem na proteína, diferentemente do Keppra, que age nos neurotransmissores. Que foi comprovado cientificamente que remédios que agem nos neurotransmissores são mais eficazes que agem na proteína e dão menos efeitos colaterais. Esse remédio só tem 3 anos e tem sido uma maravilha pra mim. Ele é caro, não vou dizer pra vocês que ele é barato, mas ele tem sido a minha salvação. Tanto que faz quase 4 meses que eu não tenho mais nenhuma convulsão. Você sabe o que é pra mim não ter nenhuma convulsão depois de 10 anos tendo todo dia, 5 vezes ao dia, ou depois todo mês uma convulsão? Não ter 4 meses, não ter convulsão nenhuma. Isso pra mim é um milagre. Tanto que eu fui no médico essa semana, semana passada, e ele pegou e disse pra mim que se continuar dessa forma, eu não vou mais precisar tomar anticonvulsivante, porque o meu tratamento, o real tratamento que eu tinha que ter tido desde o começo era a hidroxicloroquina, porque a causa da minha convulsão é o lúpus. Isso já está totalmente certo, porque eu tomava antes carbamazepina e ácido valproico e ainda tinha crise, sabe? Ainda as crises eram horríveis. E tomando a hidroxicloroquina, ela diminuiu drasticamente. Não tinha mais aqueles efeitos que ela vinha. Se ela vinha, ela não vinha tão, vamos assim dizer, tão violenta. E foi assim, uma luz na minha vida ter descoberto o lúpus. Essa é a minha história do lúpus. Eu não sei como vai ser futuramente, porque cada dia é um dia. Eu tenho visto cada vez mais alguns sintomas que eu não tinha antes. Tipo, eu tô com uma sensibilidade ao sol que eu não tinha antes. Eu amava ficar no sol. Hoje em dia eu
corro. Eu não aguento, o sol faz muito mal pra mim. E é o lúpus. Dores articulares diferentes. Da fibromialgia. A fibromialgia me dava dores, mas o lúpus me dá dores bem piores. Tanto que eu tenho que tomar a pregabalina 2 vezes ao dia. Antes eu tomava só uma e tava tudo bem. Hoje em dia eu tenho que tomar 2. E pra passar as minhas dores fortes, eu tenho que tomar Tramal. Se antes eu não precisava tomar... Eu tomava uma dipirona, funcionava. Hoje em dia eu tenho que tomar Tramal. Quem diria? São coisas que o lúpus vai me trazendo pra minha vida que eu não imaginava, né? E a gente fica com medo, né? Nós que temos lúpus, nós ficamos com medo do futuro, do que virá. Meu rosto inchado, ó, tá inchado meu rosto. Coisas que eu tenho medo. E não só do lúpus eu tenho medo. Tenho medo da SAF, com certeza. A SAF é outra coisa que... Que medo que bota na gente. Tem uma trombose. Eu não gosto. Não quero saber dessas coisas. E eu tenho medo pelo lúpus, porque o lúpus dá muito problema no rim. O lúpus mata se você não cuida. Eu tenho cuidado muito bem da minha saúde. Isso eu posso garantir. Mas dá medo. E eu tô aqui pra contar a minha história, para que as pessoas que têm o mesmo problema que eu entendam que vocês não estão sozinhos. Nós sofremos mesmo, nós temos problemas. E é o que eu falei, eu falo sempre, gente, eu passei muito tempo no escuro, sem saber o que eu tinha, com sintomas estranhos, coisas estranhas acontecendo na minha vida, que hoje a explicação é o lúpus, porque eu tinha tanto problema na minha vida, tanto, no meu corpo parecia deficiente, não era possível isso. E hoje em dia a gente sabe, a gente tem noção do que é o lúpus tá agindo, o lúpus, assim, ele faz parte da minha vida, eu acho que desde que eu me conheço por gente. São coisas que não tinham explicação, nenhum médico sabia dizer o que era, e que hoje, se eu falo, isso é lúpus, hoje é fácil eu chegar no médico, o médico acredita em mim, hoje em dia. Agora, antes, era muito difícil. Antes era muito difícil alguém acreditar que eu tava com algum problema. Porque eu não tinha esse nome, eu não tinha essa comprovação disso, dessa doença. Eu tinha que viver no escuro, eu tinha que ouvir dos médicos que eu tinha problema psiquiátrico, que eu tinha que me tratar. Vai se tratar. Não que eu não me trate com psiquiatra, porque é muito difícil realmente ter esses problemas. Eu me trato com psiquiatra, sim, eu tomo 3 antidepressivos. A pregabalina, pra dor. A nortriptilina pra dormir. E o estalopram pra ficar alegre. Então, assim, eu preciso me tratar com antidepressivo, sim. É muito difícil você lidar com tudo isso. Mas não só com antidepressivo. Eu tenho que tomar todas essas medicações que eu tomo, sabe? Pra conseguir sobreviver, pra deixar de ter crises convulsivas, pra não fazer com que o lúpus haja dentro do meu sistema. Não que o hidroxicloroquina ele seja um remédio milagroso, não, porque eu sei que vai chegar uma hora que nem ele vai conseguir parar o lúpus, mas eu sei que ele tá me ajudando muito a conseguir sobreviver, a conseguir viver apesar do lúpus. Viver e aceitar que eu tenho lúpus. Porque antes era tão difícil viver, era tão difícil ter que lutar contra essas crises convulsivas, sabe? E mesmo assim eu consegui me formar na faculdade, mesmo assim eu consegui fazer minha pós-graduação. Mas hoje, a minha vida é muito melhor. Eu tenho uma luz na minha vida. Eu tenho a razão de tudo isso. E eu sei agora lutar contra. Antes eu não tinha... Eu não sabia o nome do meu inimigo. Hoje eu sei o nome do meu inimigo. Hoje eu luto contra ele. E... o que eu tenho pra dizer é que a nossa vida vai ser difícil. Mas se a gente não tiver momentos assim... pra compartilhar com as pessoas o que a gente tá vivendo, vai ser mais difícil. E eu tava precisando compartilhar, eu tava precisando mostrar
para as pessoas que a vida pode ser difícil, mas ela é bonita. Que a vida pode, sei lá, às vezes te dar uma rasteira, mas você pode se levantar e correr atrás. Porque eu fiz isso por mim e eu acho que todo mundo pode fazer. Eu acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer pela minha vida. De verdade, eu acho que eu já fiz tudo. Agora, tudo que vier depois disso vai ser lucro. Porque ter descoberto o lúpus é a minha maior conquista. É a minha maior felicidade nessa minha vida. Porque todo o sofrimento que eu passei na mão das pessoas, na mão de médico ruim, tudo isso valeu a pena pra eu estar aqui, forte, guerreira, lutando contra. Porque se eu não tivesse recebido aquelas rasteiras lá atrás, eu não estaria aqui. Talvez eu não teria chego até aqui. Eu já teria me entregue faz tempo. A dor, até a embolia pulmonar, eu podia ter morrido. Por ela, podia ter me entregue. Mas não. Eu sempre quis lutar. Porque eu quis provar pra mim e pra vida que eu posso sim viver apesar dos meus problemas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem visto até aqui. E da próxima vez eu prometo pra vocês que eu vou contar sobre a solitude, tá bom? Muito obrigada. Até mais.